Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 15, verso 38. Depois disso, na capital de Hastinapura, ele entronou seu neto, que era treinado e igualmente qualificado, como imperador e senhor de toda a terra cercada pelos mares. Significado: toda a extensão de terra, cercada pelos mares, estava sob a jurisdição do rei de Hastinapura. Maharaj Yudhishthira treinara seu neto, Maharaj Parikshit, que era igualmente qualificado, na administração do Estado, em termos de obrigações do rei para com os cidadãos. Então Parikshit foi entronado no assento de Maharaj Yudhishthira, antes de sua partida de volta ao Supremo. A respeito de Maharaj Parikshit, a palavra específica usada, Vinayinam, é significativa. Porque o rei de Hastinapura, pelo menos até o tempo de Maharaj Parikshit, era aceito como imperador do mundo. A única razão é que as pessoas do mundo eram felizes por causa da boa administração do imperador. A felicidade dos cidadãos devia-se à ampla produção de produtos naturais, tais como cereais, frutas, leite, ervas, pedras preciosas, minerais e tudo de que a população precisava. Eles eram até mesmo livres de todas as misérias corpóreas, ansiedades mentais e perturbações causadas por fenômenos naturais e outros seres vivos. Porque todos eram felizes, sob todos os aspectos, não havia ressentimentos, embora às vezes houvesse batalhas entre os reis do Estado, por razões políticas e por razões de supremacia. Todos eram treinados a alcançar a meta máxima da vida, e portanto as pessoas também eram iluminadas o bastante para não brigarem por coisas triviais. A influência da era de Kali infiltrou-se gradualmente nas boas qualidades, tanto dos reis quanto dos cidadãos, e portanto uma situação tensa desenvolveu-se entre governante e governados. Mas ainda, mesmo nesta era de disparidade entre governante e governados, pode haver progresso espiritual e consciência de Deus. Esta é uma prerrogativa especial. Verso 39. Então ele impulsou Vajra, o filho de Aniruddha, neto do Sr. Krishna, em Mathura, como o rei de Shurasena. Depois disso, Maharaj Yudhishthira executou um sacrifício Prajapatya e colocou fogo em si mesmo para abandonar a vida familiar. Significado: Maharaj Yudhishthira, após pôr Maharaj Parikshit no trono imperial de Hastinapura e após empossar Vajra, o bisneto do Sr. Krishna, como rei de Mathura, aceitou a ordem de vida renunciada. O sistema de 4 ordens de vida e 4 castas, de acordo com a qualidade de trabalho, conhecido como Varnashrama Dharma, é o começo da verdadeira vida humana. E Maharaj Yudhishthira, como protetor deste sistema de atividades humanas, retirou-se oportunamente da vida ativa, como um sannyasi, passando o encargo da administração para um príncipe treinado, Maharaj Parikshit. O sistema científico de Varnashrama Dharma divide a vida humana em 4 classes de ocupações e 4 ordens de vida. As 4 ordens de vida, como Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasi, devem ser seguidas por todos, a despeito da divisão ocupacional.
Os políticos modernos não querem se retirar da vida ativa, mesmo quando ficam bastante velhos. Mas Yudhishthira Maharaj, como um rei ideal, retirou-se voluntariamente da vida ativa, na administração, para preparar-se para a próxima vida. A vida de todos deve ser planejada de tal forma que a última fase da vida, quer dizer, pelo menos os últimos 15 a 20 anos antes da morte, possam ser absolutamente dedicados ao serviço devocional do Senhor, para alcançar a perfeição máxima da vida. É realmente tolice ocupar-se todos os dias da vida em gozo material e atividades fruitivas. Porque enquanto a mente permanecer absorta no trabalho fruitivo para o gozo material, não haverá possibilidade de escapar da vida condicionada, ou cativeiro material. Ninguém deve seguir a política suicida de negligenciar sua tarefa suprema de alcançar a perfeição máxima da vida, a saber, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Verso 40. Maharaj Yudhishthira abandonou de imediato todas suas roupas, cinturão e ornamentos da ordem real, e tornou-se completamente desinteressado e desapegado de tudo. Significado: purificar-se da contaminação material é a qualificação necessária para converter-se num dos associados do Senhor. Ninguém pode tornar-se um associado do Senhor ou voltar ao Supremo sem tal purificação. Maharaj Yudhishthira, portanto, a fim de tornar-se espiritualmente puro, abandonou de imediato sua opulência real, deixando suas vestes e insígnias reais. A kashaya, ou a tanga açafroada do sannyasi, indica liberdade de todas as atrativas vestes materiais, e assim ele mudou sua roupa adequadamente. Tornou-se desinteressado de seu reino e família, e assim livrou-se de toda a contaminação material, ou designação material. Geralmente as pessoas são apegadas a vários tipos de designações. As designações de família, sociedade, país, ocupação, riqueza, posição e muitas outras. Enquanto a pessoa está apegada a essas designações, ela é considerada materialmente impura. Os ditos líderes dos homens, na era moderna, são apegados à consciência nacional, mas eles não sabem que essa falsa consciência é outra designação da alma materialmente condicionada. Temos de abandonar tais designações, para que depois possamos tornar-nos elegíveis a voltar ao Supremo. As pessoas tolas adoram esses homens, que morrem em consciência nacional. Mas aqui está um exemplo de Maharaj Yudhishthira, um rei majestoso, que se preparou para deixar este mundo sem essa consciência nacional. E, todavia, ele é lembrado ainda hoje, porque era um grande rei piedoso, quase ao mesmo nível que a personalidade de Deus, Sri Rama. E porque as pessoas do mundo eram dominadas por tais reis piedosos, eles eram felizes sob todos os aspectos. E governar o mundo era completamente possível para esses grandes imperadores. Verso 41. Então ele amalgamou todos os órgãos dos sentidos com a mente, depois a mente com a vida com a respiração, sua existência total com a corporificação dos 5 elementos, e seu corpo com a morte. Então, como eu puro, libertou-se da concepção material da vida. Significado:
Maharaj Yudhishthira, como seu irmão Arjuna, começou a concentrar-se e gradualmente livrou-se de todo o cativeiro material. Primeiramente, ele concentrou todas as ações dos sentidos e amalgamou-os com a mente. Ou, em outras palavras, ele voltou sua mente para o transcendental serviço ao Senhor. Uma vez que todas as atividades materiais são executadas pela mente, em termos de ações e reações dos sentidos materiais, e uma vez que ela estava indo de volta ao Supremo, ele orou para que a mente encerrasse suas atividades materiais e se voltasse para o transcendental serviço ao Senhor. Já não havia necessidade de atividades materiais. Na verdade, as atividades da mente não podem ser paradas, pois elas são reflexo da alma eterna. Mas a qualidade das atividades pode ser convertida da matéria ao transcendental serviço ao Senhor. A cor material da mente é mudada quando a pessoa a limpa das contaminações da respiração vital e, por esse meio, livra-se da contaminação de repetidos nascimentos e mortes e a situa em vida espiritual pura. Tudo é manifestado pela corporificação temporária do corpo material, que é um produto da mente na hora da morte. E se a mente está purificada pela prática do transcendental serviço amoroso ao Senhor, e está constantemente ocupada no serviço aos pés de lótus do Senhor, não há mais possibilidade de a mente produzir outro corpo material após a morte. Ela livra-se-á da absorção na contaminação material. A alma pura será capaz de regressar ao lar, de volta ao Supremo. Verso 42. Assim aniquilando o corpo grosseiro de 5 elementos, com os 3 modos qualitativos da natureza material, ele fundiu-os em uma só necessidade, e então amalgamou essa necessidade no Eu, o Brahman, que é inesgotável em todas as circunstâncias. Significado: tudo que é manifesto no mundo material é produto do Mahatattva Avyakta. E as coisas que são visíveis à nossa visão material nada mais são que combinações e permutações desses variados produtos materiais. Mas a entidade viva é diferente desses produtos materiais. É devido ao esquecimento de sua natureza eterna, como servidor eterno do Senhor, e a sua falsa concepção de ser o suposto Senhor da natureza material, que a entidade viva é obrigada a entrar na existência do falso gozo dos sentidos. Assim, uma geração concomitante de energias materiais é a causa principal de a mente ficar materialmente afetada. Desse modo, o corpo grosseiro de 5 elementos é produzido. Maharaj Yudhishthira reverteu a ação e fundiu os 5 elementos do corpo nos 3 modos da natureza material. A distinção qualitativa do corpo como sendo bom, mau ou medíocre extinguiu-se, e novamente as manifestações qualitativas fundem-se na energia material, que é causada pela falsa concepção do ser vivo puro. Quando alguém tem esta propensão de associar-se ao Senhor Supremo, a personalidade de Deus, em um dos inúmeros planetas do céu espiritual, especialmente em Goloka Vrindavan, ele tem que pensar sempre que é diferente da energia material. Ele nada tem a ver com tal energia, e tem de compreender-se como espírito puro, Brahman,
qualitativamente igual ao Brahman Supremo, Parameshvara. Maharaj Yudhishthira, após distribuir seu reino entre Parikshit e Vajra, não se julgou imperador do mundo ou líder da dinastia Kuru. Este sentido de libertação das relações materiais, bem como de libertação do engaiolamento material no invólucro grosseiro e sutil, faz a pessoa livre para agir como servidor do Senhor, mesmo que ela esteja no mundo material. Essa fase chama-se estágio Jivan Mukta, ou estágio liberado, mesmo no mundo material. Este é o processo de acabar com a existência material. A pessoa deve não apenas pensar que é Brahman, mas também que agir como Brahman. Aquele que somente julga-se Brahman é impersonalista, e aquele que age como Brahman é devoto puro. Verso 43. Depois disso, Maharaj Yudhishthira vestiu-se de farrapos, deixou de comer qualquer alimento sólido, tornou-se voluntariamente mudo e deixou seu cabelo solto. A combinação disso tudo fê-lo semelhante a um maltrapilho, ou louco sem nenhuma ocupação. Ele não dependia de seus irmãos para nada, e assim como um homem surdo, ele não ouvia nada. Significado: livrando-se assim de todos os afazeres externos, ele nada tinha a ver com a vida imperial ou prestígio familiar. E para todos os propósitos práticos, ele se fazia passar exatamente por maltrapilho louco e inerte, e não falava de afazeres materiais. Ele não tinha dependência de seus irmãos, que por todo o tempo o tinham ajudado. Esse estágio de completa independência de tudo também é chamado de o estágio purificado de destemor. Verso 44. Então ele partiu em direção ao norte, trilhando o caminho aceito por seus antepassados e grandes homens, para dedicar-se completamente a pensar na suprema personalidade de Deus. E ele vivia assim para onde quer que fosse. Significado: entende-se a partir deste verso que Maharaj Yudhishthira seguiu os passos de seus antepassados e dos grandes devotos do Senhor. Já discutimos muitas vezes antes que o sistema de Varnashrama Dharma, como era seguido estritamente pelos habitantes do mundo, especificamente por aqueles que habitavam a província Aryavarta do mundo, enfatiza a importância de deixar todas as ligações familiares numa determinada fase da vida. O treinamento e a educação eram transmitidos dessa maneira. E assim uma pessoa respeitável, como Maharaj Yudhishthira, tinha que deixar todo o relacionamento familiar para a autorrealização e para a volta ao Supremo. Nenhum rei ou cavalheiro respeitável continuaria a vida familiar até o fim, porque isso era considerado gesto suicida e contrário ao interesse da perfeição da vida humana. A fim de livrar-se de todos os estorvos familiares e dedicar-se 100% ao serviço devocional ao Senhor Krishna. Esse sistema é sempre recomendado para todos, porque ele é o caminho autorizado. O Senhor instrui no Bhagavad Gita 18:62 que a pessoa deve tornar-se um devoto do Senhor, pelo menos na última fase de sua vida. Toda alma sincera com o Senhor, como Maharaj Yudhishthira, tem de submeter-se a essa instrução do Senhor, para seu próprio interesse. As palavras específicas Brahma Param
indicam o Senhor Sri Krishna. Isso é corroborado por Arjuna no Bhagavad Gita 10.13, com referência a grandes autoridades, como a Sita, Devala, Narada e Vyas. Desse modo, Maharaj Yudhishthira, enquanto deixava o lar, rumo ao norte, lembrava-se constantemente do Senhor Sri Krishna, dentro de si mesmo, seguindo os passos de seus antepassados, bem como dos grandes devotos de todos os tempos. Verso 45. Os irmãos mais novos de Maharaj Yudhishthira observaram que a era de Kali já havia chegado em todo o mundo, e que os cidadãos do reino já estavam afetados pela prática irreligiosa. Portanto, eles decidiram seguir os passos de seu irmão mais velho. Significado: os irmãos mais novos de Maharaj Yudhishthira já eram seguidores obedientes do grande imperador e tinham sido suficientemente treinados para conhecer a meta última da vida. Portanto, eles seguiram decididamente seu irmão mais velho na prestação de serviço devocional ao Senhor Sri Krishna. De acordo com os princípios de Sanatana Dharma, é preciso retirar-se da vida familiar depois de terminada metade da duração da vida e ocupar-se em autorrealização. Mas a questão de como se ocupar nem sempre é decidida. Às vezes os homens, ao se retirarem, tornam-se confusos sobre a maneira de se ocuparem nos últimos dias da vida. Temos aqui uma decisão de autoridades como os Pandavas. Todos eles ocuparam-se em cultivar favoravelmente o serviço devocional ao Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Segundo Swami Sridhar, Dharma, Artha, Kama e Moksha, ou atividades fruitivas, especulações filosóficas e salvação, como são concebidas por diversas pessoas, não são a meta última da vida. Elas são mais ou menos praticadas por pessoas que não têm informação sobre a meta última da vida. A meta última da vida já está indicada pelo próprio Senhor no Bhagavad Gita 18.64, e os Pandavas foram inteligentes o bastante para segui-la sem hesitação. Verso 46. Todos eles executaram todos os princípios da religião e, como resultado, decidiram corretamente que os pés de lótus do Senhor Sri Krishna são a meta suprema de tudo. Portanto, eles meditaram em seus pés sem interrupção. Significado: o Senhor diz no Bhagavad Gita 7.28 que somente aqueles que fizeram atos piedosos em vidas anteriores e que se livraram dos resultados de todos os atos impiedosos podem concentrar-se nos pés de lótus do Supremo Senhor Sri Krishna. Os Pandavas, não apenas nesta vida, mas também em suas vidas anteriores, tinham sempre executado o trabalho piedoso supremo. E assim eles estão sempre livres de todas as reações do trabalho impiedoso. É completamente razoável, portanto, que eles concentrassem suas mentes nos pés de lótus do Supremo Senhor Sri Krishna. Segundo Sri Vishwanath Chakravarti, os princípios Dharma, Artha, Kama e Moksha são aceitos por pessoas que não estão livres dos resultados da ação impiedosa. Essas pessoas, afetadas pelas contaminações dos 4 princípios acima, não podem aceitar de imediato os pés de lótus do Senhor no céu espiritual. O mundo Vaikunta
está situado muito além do céu material. O céu material está sob a direção de Durga Devi, ou a energia material do Senhor. Mas o mundo Vaikunta é dirigido pela energia pessoal do Senhor. Versos 47 e 48. Assim, através de consciência pura, devido à constante lembrança devocional, eles alcançaram o céu espiritual, que é governado pelo Narayana Supremo, o Senhor Krishna. Isso alcançam somente aqueles que meditam no único Senhor Supremo, sem desvios. Essa morada do Senhor Sri Krishna, conhecida como Goloka Vrindavana, não pode ser atingida pelas pessoas que estão absortas na concepção material da vida. Mas os Pandavas, estando completamente limpos de toda a contaminação material, alcançaram aquela morada em seus mesmíssimos corpos. Significado. Segundo Srila Jiva Goswami, uma pessoa livre dos 3 modos das qualidades materiais, a saber, bondade, paixão e ignorância, e situada em transcendência, pode atingir a perfeição máxima da vida, sem mudança de corpo. Srila Sanatana Goswami, em seu Hari Bhakti Vilasa, diz que uma pessoa, seja lá quem for, pode atingir a perfeição de um Brahmana 2 vezes nascido, por submeter-se a ações espirituais disciplinares, sob a orientação de um mestre espiritual fidedigno, exatamente como um químico pode converter o cobre em ouro através de manipulação química. A orientação verdadeira, portanto, é o que importa no processo de tornar-se um Brahmana, mesmo sem mudança de corpo, ou no processo de voltar ao Supremo, sem mudança de corpo. Srila Jiva Goswami salienta que a palavra Hi, usada a este respeito, afirma positivamente esta verdade, e não há dúvida sobre esta verdadeira posição. O Bhagavad Gita 14:26 também confirma esta afirmação de Srila Jiva Goswami, quando o Senhor diz que qualquer pessoa que execute serviço devocional sistematicamente, sem desvios, pode alcançar a perfeição do Brahman, ultrapassando a contaminação nos 3 modos da natureza material. E quando a perfeição Brahman é ainda mais avançada pela própria execução de serviço devocional, não há absolutamente nenhuma dúvida de que se pode alcançar o planeta espiritual supremo, Goloka Vrindavan, sem mudança de corpo. Como já discutimos a respeito do regresso do Senhor à sua morada, sem mudança alguma de corpo. Verso 49. Enquanto peregrinava, Vidura abandonou seu corpo em Prabhas. Porque estava absorto em pensar no Senhor Krishna, ele foi recebido pelos cidadãos do planeta Pitriloka, onde retornou a seu posto original. Significado. A diferença entre os Pandavas e Vidura é que os Pandavas são associados eternos do Senhor, a personalidade de Deus, ao passo que Vidura é um dos semideuses administrativos encarregados do planeta Pitriloka, e lá é conhecido como Yamaraj. Os homens têm medo de Yamaraj, porque é unicamente ele quem confere punição aos canalhas do mundo material. Mas aqueles que são devotos do Senhor, nada têm a temer de sua parte. Ele é um amigo cordial para os devotos, mas para os não devotos, ele é o medo personificado. Como já discutimos, sabe-se que Yamaraj foi amaldiçoado por Manduka Muni, a ser degradado à posição de Shudra, e, portanto, Vidura era uma encarnação de Yamaraj. Como servidor eterno do Senhor,
ele manifestou suas atividades devocionais muito fervorosamente e viveu uma vida de homem piedoso. Tanto que um homem materialista, como Dhritarashtra, também obteve salvação através de suas instruções. Assim, por meio de suas atividades piedosas no serviço devocional ao Senhor, ele era capaz de lembrar-se sempre dos pés de lótus do Senhor. E desse modo limpou-se de toda a contaminação da vida em que nascera como Shudra. Por fim, ele foi recebido novamente pelos cidadãos de Pitriloka e situado em sua posição original. Os semideuses também são associados do Senhor, sem contato pessoal, ao passo que os associados diretos do Senhor estão em constante contato pessoal com Ele. O Senhor e seus associados pessoais encarnam-se em muitos universos, sem interrupção. O Senhor lembra-se de todas as encarnações, ao passo que os associados as esquecem, devido a serem partes integrantes muito diminutas do Senhor. Eles são propensos a esquecer tais incidentes, por serem infinitesimais. Isso está corroborado no Bhagavad Gita 4.5. Verso 50. Draupadi também viu que seus esposos, sem ligar para ela, estavam deixando o lar. Ela conhecia bem o Sr. Vasudeva, Krishna, a personalidade de Deus. Tanto ela quanto Subhadra absorveram-se em pensar em Krishna e alcançaram os mesmos resultados que seus esposos. Significado: enquanto voa em um avião, a pessoa não pode cuidar de outros aviões. Todos têm de cuidar de seu próprio avião. E se há algum perigo, nenhum outro avião pode ajudar outro naquelas condições. Analogamente, no fim da vida, quando temos de voltar ao lar, voltar ao Supremo, cada pessoa tem de cuidar de si mesma, sem poder ser auxiliada por outrem. No entanto, a ajuda é oferecida no chão, antes do voo no espaço. Da mesma forma, o mestre espiritual, o pai, a mãe, os parentes, o esposo e outros podem prestar ajuda durante a vida de uma pessoa. Mas quando cruza o oceano, ela tem de cuidar de si mesma e utilizar as instruções anteriormente recebidas. Draupadi tinha 5 esposos, e nenhum deles pediu a Draupadi para acompanhá-lo. Draupadi teve de cuidar de si mesma, sem esperar por seus grandes esposos. E porque já estava treinada, ela pôde concentrar-se imediatamente nos pés de lótus do Sr. Vasudeva, Krishna, a personalidade de Deus. As esposas também obtiveram o mesmo resultado que seus esposos, da mesma maneira. Isso quer dizer que, sem mudarem seus corpos, elas atingiram o destino do Supremo. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura sugere que tanto Draupadi quanto Subhadra, embora seu nome não seja mencionado aqui, obtiveram o mesmo resultado. Nenhuma delas teve que deixar o corpo. Verso 51. O assunto da partida dos filhos de Pandu para a meta última da vida, de volta ao Supremo, é completamente auspicioso e perfeitamente puro. Portanto, qualquer pessoa que ouça essa narração com fé devocional obtém certamente o serviço devocional ao Senhor, a perfeição máxima da vida. Significado: o Srimad Bhagavatam é a narração a respeito da personalidade de Deus e dos devotos do Senhor, como os Pandavas. A narração sobre a personalidade de Deus e seus devotos
é absoluta em si mesma. E desse modo, ouvi-la em atitude devocional é associar-se com o Senhor e com os companheiros constantes do Senhor. Através do processo de ouvir o Srimad Bhagavatam, pode-se alcançar a perfeição máxima da vida, a saber, voltar ao lar, voltar ao Supremo, sem falha. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 15º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado Os Pandavas Retiram-se a Tempo.